Olá, bem-vindo ao Mais 365, onde lemos a Bíblia inteira um dia de cada vez. É um caminho diário e grande, onde temos vindo a perceber que a Bíblia tem tudo a ver connosco. Ao longo de 365 dias, vamos do Gênesis ao Apocalipse, usando a tradução da Difusora Bíblica, descobrindo como a história da salvação ilumina a nossa própria vida ainda hoje. Eu sou o Francisco e este podcast é uma proposta das equipas de jovens de Nossa Senhora. Hoje é o dia 34, estamos no período do Egito e Êxodo e vamos ouvir Êxodo 12, Levítico 9 e Salmo 114. Êxodo 12. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o primeiro dos meses. Ele será para vós o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a comunidade de Israel, dizendo que aos 10 deste mês tomará cada um deles um animal do rebanho para a família, um animal do rebanho por casa. Se a família for pouco numerosa para um animal do rebanho, tomar-se-á com o vizinho mais próximo da casa, segundo o número de pessoas. Calculareis o animal do rebanho conforme o que cada um puder comer. O animal do rebanho para vós será sem defeito, um macho, filho de 1 ano, e tomá-lo-eis de entre os cordeiros ou de entre os cabritos. Vós o tereis sob guarda até ao dia 14 deste mês, e toda a assembleia da comunidade de Israel o imolará ao crepúsculo. Tomar-se-á do sangue e colocar-se-á sobre as 2 ombreiras e sobre o dintel da porta da casa em que ele se comerá. Comer-se-á a carne naquela noite, comer-se-á assada no fogo com pães sem fermento e ervas amargas. Não a comereis nem crua nem cozida na água, mas assada no fogo, a cabeça com as patas e as entranhas. Não deixareis dela nada até pela manhã, e o que restar dela pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Comê-la-eis desta maneira: os rins cingidos, as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comê-la-eis à pressa, é a Páscoa em honra do Senhor. E eu atravessarei a terra do Egito naquela noite, e ferirei todos os primogénitos na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e contra todos os deuses do Egito farei justiça, eu, o Senhor. E o sangue será para vós um sinal nas casas em que vós estáis. Eu verei o sangue e passarei ao largo, e não haverá contra vós nenhuma praga de extermínio quando eu ferir a terra do Egito. Aquele dia será para vós um memorial, e vós festejá-lo-eis como uma festa em honra do Senhor. Ao longo das vossas gerações, a deveis festejar como uma lei perpétua. Durante 7 dias comereis pães sem fermento. No primeiro dia fareis desaparecer o fermento das vossas casas, pois todo aquele que comer pão fermentado, do primeiro dia ao 7º dia, será eliminado de Israel. No primeiro dia tereis uma convocação sagrada, assim como no 7º dia. Não se fará nenhum trabalho nesses dias, apenas aquilo que será comido por cada pessoa, só isso será feito por vós. Guardareis a festa dos pães sem fermento, porque foi precisamente nesse dia que eu fiz sair os vossos exércitos da terra do Egito. Guardareis este dia, nas vossas gerações, como uma lei perpétua. No primeiro dia do mês, no dia 14 à tarde, comereis pães sem fermento até ao dia 21 do mês, à tarde. Durante 7 dias não se encontrará fermento nas vossas casas, porque todo aquele que comer pão fermentado, essa pessoa será eliminada da comunidade de Israel, quer seja estrangeiro residente, quer natural da terra. Não comereis nenhum pão fermentado. Em qualquer lugar em que habitardes, comereis pães sem fermento. Moisés chamou todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai para vós um animal do rebanho segundo os vossos clãs, e imolai a Páscoa. Tomareis depois um ramo de hisopo, mergulhá-lo-eis no sangue que estiver na bacia, e marcareis o dintel e 2 ombreiras da porta com o sangue que estiver na bacia. E nenhum de vós sairá da porta da sua casa até pela manhã. O Senhor passará para ferir o Egito, verá o sangue sobre o dintel e sobre as 2 ombreiras da porta, e o Senhor passará ao largo da porta e não deixará que o exterminador entre nas vossas casas para ferir. Observareis isto como uma prescrição para vós e para os vossos filhos para sempre.
Quando tiverdes entrado na terra que o Senhor vos dará como ele falou, observareis este serviço cultual. Quando os vossos filhos vos disserem: o que é este serviço cultual para vós? Vós direis: é o serviço da Páscoa em honra do Senhor, que passou ao largo das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu o Egito e salvou as nossas casas. O povo inclinou-se e prostrou-se. Os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Assim fizeram. E aconteceu que no meio da noite o Senhor feriu todos os primogénitos na terra do Egito, desde o primogénito do faraó, que havia de sentar-se no seu trono, até ao primogénito do prisioneiro, que está na prisão, e todos os primogénitos dos animais. O faraó levantou-se durante a noite, ele, todos os seus servos e todo o Egito, e houve um grande clamor no Egito, porque não havia casa que não tivesse lá um morto. Ele chamou Moisés e Arão durante a noite e disse: levantai-vos e saí do meio do meu povo, vós e também os filhos de Israel, e ide servir o Senhor como tendes falado. Tomai também as vossas ovelhas e os vossos bois como tendes falado, ide e abençoai-me também a mim. Os egípcios pressionaram o povo para que partisse depressa da terra, pois diziam: morremos todos. O povo levou a sua farinha amassada antes de levedar, e sobre os ombros as suas amassadeiras envolta nos seus mantos. Os filhos de Israel fizeram como tinha falado Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e mantos. O Senhor fez com que o povo alcançasse benevolência da parte dos egípcios, que acederam aos seus pedidos. E assim despojaram os egípcios. Os filhos de Israel partiram de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, só os homens fortes, sem contar as crianças. Também uma turba numerosa partiu com eles, juntamente com ovelhas, bois e gado em grande quantidade. Eles cozeram a farinha amassada com que tinham saído do Egito em bolos sem fermento, pois não tinham fermento. Tinham, na verdade, sido expulsos do Egito e não puderam demorar-se, nem sequer fizeram provisões para eles. A estadia dos filhos de Israel que residiram no Egito foi de 430 anos. No final dos 430 anos, precisamente naquele dia, saíram todos os exércitos do Senhor da terra do Egito. Aquela foi uma noite de vigília para o Senhor, quando Ele os fez sair da terra do Egito. Esta noite do Senhor será de vigília para todos os filhos de Israel nas suas gerações. O Senhor disse a Moisés e a Arão: esta é a prescrição da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Todo o escravo adquirido com dinheiro, tu o circuncidarás, e então comerá dela. Os estrangeiros residentes ou assalariados não comerão dela. Comer-se-á numa só casa. Não se fará sair carne da casa para fora, e não lhe quebrareis nenhum osso. Toda a comunidade de Israel a celebrará. E se morar contigo um estrangeiro residente que queira fazer a Páscoa do Senhor, será circuncidado todo o macho da sua casa, e então se aproximará para a fazer, e será como um natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela. Haverá uma só lei para o natural e para o estrangeiro residente que habite no meio de vós. Todos os filhos de Israel fizeram assim. Fizeram exatamente como o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Foi precisamente neste dia que o Senhor fez sair os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Levítico 9. No 8º dia, Moisés chamou Arão e seus filhos, assim como os anciãos de Israel, e disse a Arão: toma um novilho para o sacrifício pelo pecado, e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e apresenta-os diante do Senhor. E dirás aos filhos de Israel: tomai um bode para o sacrifício pelo pecado, um novilho e um cordeiro de 1 ano, todos sem defeito, para o holocausto. Um touro e um carneiro para o sacrifício de comunhão, a fim de o sacrificardes diante do Senhor. E uma oblação de farinha amassada com azeite, porque o Senhor vai aparecer-vos hoje. Eles levaram para diante da tenda da reunião tudo o que Moisés ordenara. Toda a assembleia se aproximou e manteve-se de pé diante do Senhor. Moisés disse:
Isto é o que o Senhor ordenou, pondo-o em prática, para que a glória do Senhor apareça. Disse ainda a Arão: aproxima-te do altar, oferece o teu sacrifício pelo pecado e o teu holocausto, e faz o rito de purificação em teu favor e em favor do povo. Depois, apresenta a oferta do povo para expiar os seus pecados, como o Senhor ordenou. Arão aproximou-se do altar e imolou o novilho para expiação dos seus próprios pecados. Os seus filhos apresentaram-lhe o sangue e molhou nele o dedo, aplicando-o sobre as hastes do altar, e derramou o resto do sangue na base do altar. Depois queimou sobre o altar a gordura, os rins e a membrana do fígado da vítima pelo pecado, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Queimou, porém, fora do acampamento, a carne e a pele. Imolou seguidamente a vítima do holocausto. Os filhos de Arão apresentaram-lhe o sangue, e ele derramou-o em volta do altar. Apresentaram-lhe a vítima do holocausto, peça por peça, e depois a cabeça. Ele queimou tudo sobre o altar, lavou as entranhas e as patas e queimou-as como holocausto sobre o altar. Apresentou a seguir a oferta do povo. Tomou o bode que o povo tinha apresentado como sacrifício pelo pecado, imolou-o e ofereceu-o em expiação como tinha feito com a primeira vítima. Ofereceu também o holocausto, procedendo conforme a regra estabelecida. Juntou a isso a oblação de farinha, da qual retirou uma mão cheia, que queimou sobre o altar, independentemente do holocausto da manhã. Imolou depois o touro e o carneiro do sacrifício de comunhão oferecido pelo povo. Os filhos de Arão apresentaram-lhe o sangue com que ele aspergiu o altar a toda a volta. Depois as gorduras do touro e do carneiro, a cauda, a gordura que envolve os rins e a membrana do fígado. Todas as gorduras foram por eles colocadas sobre o peito dos animais, e Arão queimou tudo sobre o altar. Quanto ao peito e à coxa direita, Arão agitou-os em rito de apresentação diante do Senhor, como Moisés ordenara. Estendendo as mãos sobre o povo, Arão abençoou-os e desceu do altar, depois de ter oferecido o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício de comunhão. Moisés e Arão entraram na tenda da reunião e, quando saíram, abençoaram o povo. E a glória do Senhor manifestou-se a todo o povo. Um fogo irrompeu da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as gorduras que estavam sobre o altar. Ao ver isto, todo o povo soltou gritos de alegria e prostrou-se com o rosto por terra. Salmo 114. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo estranho, Judá tornou-se o santuário do Senhor e Israel o seu domínio. À vista disso, o mar afastou-se e o Jordão voltou atrás. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros. Que tens, ó mar, para assim fugires, e tu, Jordão, para retrocederes? Montes, porque saltais como carneiros, e vós, colinas, como cordeiros? Treme, ó terra, com a chegada do Senhor, com a presença do Deus de Jacó, que transforma as rochas em lagoas e as pedras em fontes de água. Olá, eu sou o Padre Bernardo, das equipas Jovens Nossa Senhora. Estou a acompanhar-vos na leitura do Êxodo, do Levítico e também do livro dos Salmos. Está a ser uma jornada extraordinária, como é bom aprofundarmos estes capítulos da história da salvação. São tão decisivos para a história da salvação, para toda a Escritura. Hoje lemos o capítulo 12 do Êxodo, o capítulo 9 do Levítico, o Salmo 114. Bem, hoje é um marco fundamental. Hoje temos a grande instituição da Páscoa. É a grande festa do povo de Deus. Inaugurada aqui no contexto do Egito, na noite da libertação. Na noite da libertação, Deus institui esta grande festa, esta grande celebração. O que é que nós vemos nesta
Nesta festa, vemos a morte e o sacrifício de um cordeiro, o derramamento do seu sangue. O sangue é marcado nas portas dos israelitas. E essa marca protege da morte e garante a liberdade. Também vemos na festa da Páscoa a passagem do Senhor. Ele vai passar pelo Egito. Eu atravessarei a terra do Egito naquela noite. Ele vai passar e vai libertar. Também vemos a Páscoa como o grande momento que é vivido pelo povo como a porta de entrada para a liberdade. É o grande momento da liberdade. Celebrar a Páscoa vai ser igual a entrar na liberdade. Celebrar a Páscoa é viver com Deus a certeza de que é hoje que Ele nos vai libertar. É a Páscoa que torna este povo em povo de peregrinos, que podem partir e caminhar até à terra. De tal maneira que no texto dizia: comê-la-eis desta maneira, os rins cingidos, as sandálias nos pés e o cajado nas mãos. Comê-la-eis à pressa, é a Páscoa em honra do Senhor. A Páscoa é celebrada e comida como peregrinos, vestidos à maneira de peregrinos, prontos para partir. Comê-la-eis à pressa. E este é o grande anúncio de que a Páscoa é a porta de entrada para a travessia até à liberdade. A Páscoa também vai ser o princípio dos meses. É assim que começa o tempo no calendário do povo judeu. Este é o princípio dos meses. É o princípio do tempo. E como é bonito e é engraçado ver que o tempo é marcado pela Páscoa. O tempo não é só marcado pelo somatório dos segundos e das horas sem qualquer sentido. Não é só marcado pelo um dia a seguir ao outro. O tempo tem uma qualidade e tem um sentido. E esse sentido é dado pela Páscoa. O sentido do tempo é dado pela aliança com Deus. E sabemos assim que os verdadeiros começos acontecem quando Deus nos liberta, quando Deus vai passar pela nossa vida. Sabemos que esta grande instituição da Páscoa vai se realizar depois plenamente na vida de Jesus. A Páscoa já anuncia a vida de Jesus. Ela vai atravessar toda a história da salvação, todos os capítulos da vida deste povo, nos capítulos fáceis e difíceis, eles vão celebrar a Páscoa, vão se recordar constantemente de como foram libertados do Egito, de como Deus não se esqueceu deles. E essa história da celebração da Páscoa vai culminar na vida de Jesus. E é aí que Jesus vai ser anunciado e apresentado como o verdadeiro Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. E é este Cordeiro de Deus que, ao entregar-se por amor, ao derramar o seu sangue, ao viver cada momento na caridade e em fidelidade ao Pai, vai nos libertar da morte. É o seu amor, o seu sangue derramado, é que nos liberta da morte. É a vida de Jesus que podemos marcar às nossas portas na nossa vida e que nos liberta da morte. Com ele atravessaremos a morte para a eternidade. É Jesus que, ao sentar-se para celebrar a Páscoa, vai dizer, celebrando a Páscoa: isto é o meu corpo e isto é o meu sangue derramado. Dizer, agora chegou a verdadeira Páscoa, a verdadeira festa que vos vai dar mesmo para sempre a verdadeira liberdade. Unidos a Jesus, nós temos assim, de alguma maneira, as portas marcadas. Temos a vida de Jesus a marcar a nossa vida, a preencher a nossa vida para sermos santos. Na sua morte, Ele foi fiel até ao fim, e na sua morte, Ele transforma-nos e liberta-nos. Jesus é que é a verdadeira passagem, a passagem de Deus pela nossa vida. Na noite do Egito, Deus passou no dia da Páscoa.
Mas a verdadeira passagem de Deus é a vida de Jesus, o Deus que se fez homem. Veio ter connosco. E assim, pelo dom da verdadeira Páscoa, dos sacramentos, do batismo, da Eucaristia, da vida da Igreja, unidos a Jesus, nós mergulhamos na Páscoa verdadeira, e somos levados por Ele até ao Pai. Senhor Jesus, Tu és verdadeiramente a nossa Páscoa imolada. Tu és o Cordeiro de Deus. Olhamos para a Tua vida e reconhecemos nela a liberdade que desejamos, a liberdade que está nas sedes do nosso coração. Vem por isso até nós, passa por nós, passa pela nossa vida. Atrai-nos para dentro da Tua vida e faz-nos receber todos os dons que vieram da Tua entrega de amor, que vieram da Páscoa que Tu celebraste na cruz e na ressurreição. Amém. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 34, com a Páscoa dos Judeus. Continuamos neste caminho, nesta passagem. Um abraço em Cristo.